primeiro eu quero dizer assim, eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz o meu papel como juiz, aplicando a lei. O que nós vimos foi que durante o governo do ex-presidente, nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Mensalão, que não foi julgado por mim, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, liderado, né, por um grande magistrado brasileiro, que é o Joaquim Barbosa. Aquilo que foi descoberto, isso está no acórdão, né, um esquema de compra de voto para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? Depois, nós tivemos esse caso revelado pela Operação Lava Jato, do Petrolão, como alguns dizem, em que a Petrobras ela foi dia e noite saqueada, como nunca antes na história desse país. E isso não é um mito, não é uma ficção. Isso tem as provas nos processos. Diretores, gerentes, até um CEO da Petrobras. Provas de suborno. Milhões de reais, milhões de dólares. Contas na Suíça. Aqui mesmo no Brasil. E o relato que existe, e o que se aponta dentro dos processos, considerando aqui o que foi julgado, e não só por mim, se tenta colocar, foi o Moro que fez isso. Não, eu tenho um papel nisso. Eu fui juiz de primeira instância. Minhas decisões, todas, quase a absoluta maioria, inclusive as condenações em relação ao ex-presidente, foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 3 desembargadores profissionais, pessoas de absoluta seriedade, que reconheceram o esquema de corrupção maior que nós já vimos na nossa história. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, tribunal em Brasília, mais 5 ministros. Desculpa por interromper, mas é porque é uma pergunta em cima do que você acabou de dizer, que os tribunais superiores todos referendaram suas decisões, mas agora as recentes decisões do Supremo anularam tudo isso. Como é que fica? O Supremo é uma instituição a ser respeitada. Os fatos relacionados ao modelo de corrupção que foi implementado durante os governos do Partido dos Trabalhadores estão lá, provados, né, nos autos das investigações e por decisões reconhecidas aí por 3 tribunais, pelo menos. Agora, houve mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Acho, por exemplo, o ministro Luiz Fux, presidente hoje da corte, um grande homem público, e é uma pessoa que sempre tem defendido essas pautas anticorrupção, mas nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal proferiu algumas decisões que, infelizmente, e isso não autoriza qualquer ataque pessoal a ministros ou à instituição, mas que enfraqueceram o combate à corrupção, como o fim da prisão após a condenação em segunda instância, a transferência de casos de corrupção da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Então, uma revisão da jurisprudência, que muitas vezes resultou na anulação de alguns julgados, mas que não mudam. Não há uma absolvição de mérito, não é uma decisão do Supremo dizer essas pessoas são inocentes. O que existe muitas vezes é um apego, com todo respeito, excessivo a formalismo e tecnicismo e acaba confrontando o sentimento de justiça das pessoas. Criminosos sendo soltos e as pessoas acabam tendo aquela percepção, mas espera aí, não existe justiça, não existe verdade, aquilo não aconteceu, a Petrobras não foi saqueada, nós não saímos às ruas aos milhões para protestar contra a corrupção. Então a verdade é uma só. Eu não acredito nessa história de fatos alternativos ou nessas falsas narrativas. A verdade é uma só. Mensalão e Petrolão. E agora, rachadinha.